Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem? Ai, eu não sei nem como começar, porque hoje o episódio tá babado, porque eu não estou sozinha! Sim! Tô nervosa, Ai, gente. não, jura? Tô. Imagina eu. Essa voz, gente, é da Iana. Eu vou passar aqui a voz para ela, para vocês só saberem quem ela é. Bom, vamos lá. Meu nome é Ana Sardenberg, tenho 34 anos, sou carioca. Linda. Atriz carioca, mas eu falo atriz, mas é porque eu sou comunicadora, jornalista, enfim, uma super amiga. Tenho várias outras qualidades além de atriz. Sim. Porque se a gente fala profissão na frente, né? É muito doido isso. Sim, mas define, né? Olha só que coisa. Você, como atriz, deve definir ainda mais. Exato, mas a gente começa a perceber que a gente tem várias outras qualidades também. A gente não é só o que a gente faz, né? Mas hoje em dia eu moro em São Paulo. E ainda bem que eu conheci Karina, que é uma super amiga que tá, enfim, a gente tá super parceira e trocando muito. E eu acredito muito nesse suporte e nessa rede de mulheres, né, que a gente tem se formando ao longo do tempo, mais ainda, e é muito, muito importante para tudo, assim, para autoestima, para o nosso dia a dia. E eu comecei na carreira cedinho, com 8 anos de idade, fazendo comercial, publicidade, aí fui para audiovisual. Para. Como assim? Pera, que a autoestima vai muito além disso. Porque, gente, ela é muita coisa, mas vamos começar do começo, certo? Tá, vamos. Vamos lá? Vamos. Como que você era criança? Assim, primeiro, fisicamente. Tá. Criança que você diz... Quando você se entendeu... Ah, me entendi, sou eu, Iana. Ah, sou eu, essa criança aqui. Quando você se olhava no espelho, quem você via? Eu era, Karina, muito sapeca, assim, tipo, moleque de rua. Eu gostava muito de jogar bola, eu quase nunca brincava de boneca, então eu tinha uma questão com o espelho ainda não muito próxima, vamos dizer assim. Eu sempre fui vaidosa, mas eu acho que isso veio por conta da profissão. A profissão me fez vaidosa. Por exemplo, eu tive que pintar cabelo cedo, eu odiava fazer luzes, eu tive que fazer com 9 anos eu comecei a fazer luzes no cabelo. Então, você entrou na profissão como atriz? 8 anos eu entrei na profissão e aí eu não tinha tanta ligação assim com a vaidade. Você não se via ainda? Tipo, eu gostava de passar aquele batonzinho da Moranguinho. Sim, sabe? E adorava aquilo, mas era tipo isso. Eu gostava muito de ter canetas coloridas na escola. Enfim, era um outro tipo de cuidado, assim, mas não com o espelho em si. Tá. E aí, depois, com a profissão, eu comecei a ser mais vaidosa. Hoje eu até me considero bem, bem vaidosa. Do que você com certeza. E gostaria de até de ser menos. Acho que eu estou agora tentando achar esse equilíbrio. Tá. Mas eu olhava no espelho e me via... eu não tinha muita coisa da comparação. A única coisa é que eu menstruei cedo, com 10 anos de idade. Então, meu corpo desenvolveu cedo. Tá. E eu nunca vou esquecer, isso é muito pessoal. Pode falar coisas? Sim, por favor. Tá aqui pra isso. Abra seu coração. Eu menstruei com 10 anos de idade e aí tinha que, enfim, usar absorvente. E aí eu ia pro final da sala da escola. E aí, na última carteira da escola, eu tirava o absorvente e botava na bolsa, sabe? Ai, e eu falava, eu não quero usar isso de jeito nenhum. E aí minha mãe falava, você não pode fazer isso, isso é higiene. E aí eu falava, mas ninguém da minha escola, da minha sala, usa isso, por que eu tenho que usar? Enfim, e aí eu comecei a entender esse corpo que, né, que se tornou um corpo de mulher já, né? Sim. Essa pré-adolescência, mas foi muito precoce. E meu corpo começou a desenvolver mesmo a questão do seio. Aí eu comecei a entender um pouco mais essa nova versão minha, sabe? Sobre o corpo feminino. Sobre o corpo feminino. E aí eu comecei a ficar mais vaidosa mesmo, em questão de roupa. Mas eu usava muita... Eu lembro... É bom que eu tô lembrando de coisas. Eu usava muita coisa de esporte, de surf. E agora eu tô voltando pro esporte. Coisa que eu não tava antes. Olha que loucura. Talvez eu esteja voltando mesmo. Pra sua essência. Pra minha essência. Então eu usava marcas de surf. Eu adorava fazer esporte. Então, era um outro tipo de vaidade. Era um cuidado comigo, mas não era uma vaidade. Tá.
em si, Entendi. assim. E você, que você era muito novinha, né? Aham, 8 anos. sim. Quem te levou para essa área? Eu tinha um microfone, não sei se você lembra aquele microfone colorido da Philco, Lembro. que tinha um fio imenso. E Lembro. aí eu entrevistava todo o meu prédio com ele. E aí eu cismei que eu ia ser de apresentadora. Tanto Tá. que eu fiz jornalismo, né, na minha vida mesmo. Sou jornalista. Mas daí falaram, bota essa garota numa agência. Minha mãe, não tem ninguém da área, a não sei minha avó que é cantora de rádio, mas meu pai é médico, minha mãe é professora, nada a ver. Nada a ver. Botaram numa agência e eu comecei a fazer muito comercial e tipo comecei muito na publicidade, indo e a coisa foi fluindo assim, com o tempo, não teve ninguém falou, ninguém parou, foi acontecendo e fui ganhando dinheiro e aí foi rolando. E você gostava? Gostava, eu adorava. Mas a única coisa que eu sinto falta é que eu perdia muitas comemorações importantes. Então, por exemplo, o aniversário de amigos, aniversário de família. Uhum. Eu não tinha tempo de brincar na escola, por exemplo. O carro me buscava 12h15, eu saía meio-dia. Aí eu comecei a pedir pro carro para me buscar 12h30, para eu poder brincar com as minhas amigas. Ter algum contato, Para eu né? poder, tipo, trocar com elas. E fora que a escola, na época, como eu fiz várias novelas, a escola sempre queria saber os capítulos. Tá. O que ia acontecer amanhã, o que ia acontecer depois. E aí, todas as escolas que eu Meu estudei, Deus. as professoras pediam, as coordenadoras, que não falassem comigo sobre isso. Porque eu estava ali como aluna, né? Então, também, senão eu ficava ali como narradora da novela. E eu falava, gente, as pessoas só querem saber de mim por causa da novela, ninguém quer falar comigo. Tipo, tadinha, eu virei a revista contigo. eu virei a revista Tititi, de fofoca, assim, aquela que dá só amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Mas era muito legal, eu adorava, mas enfim, teve uma questão também na casa do meu pai de falar, tira a garota disso, ela não tem vida, tipo, não tá estudando direito. Uhum. Confesso que realmente, né, não me dediquei tanto à escola em si. Tá. Meu irmão brinca até hoje, fala, você venceu na vida porque você é muito esperta. Eu falo, sim, eu sou muito esperta. Eu sou múltipla, eu adoro dizer que eu sou múltipla, bem camaleoa. Isso Mas mesmo. a questão da escola em si, realmente, eu dei uma pulada, porque eu trabalhava muito. E antigamente não tinha tantas leis assim com a questão da criança no trabalho, né? Então, hoje já tá bem diferente, graças a Deus. As crianças hoje, elas são mais... Tem o horário da escola, tem horário de entrar, horário de sair, horário do almoço. E, vixe, não tinha nada disso. Você acha que isso, você mudando já, a gente crescendo você um pouquinho, indo para adolescência, nesse meio artístico, mexeu com a sua autoestima? Mexeu muito. E eu comecei a criar, assim, existe uma coisa, Karina, que eu sempre tenho que estar bonita. Tá. Começou esse momento e eu acho que, sendo bem sincera, continua um pouco até hoje. Não dá para não estar, não é? A exigência é muito grande. É muito grande, mas é muito chato. Sim. É muito chato, você tem que estar bonita sempre. Então, para eu estar me sentindo feia, horrível, eu tô em casa. Mas se eu tiver que pisar na rua para fazer qualquer coisa, assim... Eu não sou uma pessoa hiper famosa que para as ruas, como várias amigas minhas são. Mas se eu vou em algum lugar que eu não queira estar tão produzida, Sim. isso exige de mim. Do tipo, eu preciso estar bem, né? Vai que... Se eu tô saindo, eu tô me expondo. Então, assim, isso aconteceu, assim, dentro de mim, deu essa pressão de tem que estar sempre bem, tem que estar bem vestida. Sim. E aí é isso, tipo, tem roupa pra tudo, tem que ter alguém te vestindo, tem uma pessoa que vai fazer o cabelo, a maquiagem, enfim, mexe muito. Ainda bem que eu tive pais presentes que me puseram sempre pé no chão pra falar, não, calma, não é assim que funciona. E como adolescente, você conseguia ter a vida de um adolescente? Médio, tinha e não tinha. Tipo, eu tinha férias, ia pra casa de praia, aí no meio da gravação, no meio das férias, me chamavam pra fazer alguma coisa. Aí eu voltava. Você tinha que ir embora. Aí voltava, e daí minha mãe falava, você quer mesmo? É isso? Senão você fica, não precisa ir. E aí eu falava, quero, mas eu ia chorando, porque eu deixei de brincar com todo mundo. Sim. De pique-pega, de pique-esconde, de pega ladrão, tudo isso. Escolha, eu amava, assim. Por isso que acho que você ainda ama. Então, aí eu tenho que, às vezes, retomar essa criança, ir pra parque de diversão. Sim. Porque eu acho que a minha essência tá bem aí, sabe? Sim, a sua menina, né? A minha menina, exato. Que bom. E aí, dessa adolescência, você é cisgênero, né? Você se identifica como mulher. E sua opção é qual? Você
Hétero. Eu sou hétero. Bi. Até a página 2. Então, Até na eu me página irritar um. mesmo. Não, mas eu me considero Você se hétero hoje. considera hétero? Aham. Certo. Com E esses homens maravilhosos que estão no mundo, mas enfim, sim. bora, né? É, Você, força. na adolescência, teve namoradinhos? Teve tempo? Tive uns flertezinhos, eu comecei até dar uns beijos na boca na escola, era isso. Acho que foi uns 15 anos. Já com uns 15 Já, anos. 15 já beijava. Tinha um menino que eu era a melhor amiga dele, e eu falei, vamos beijar pra eu treinar? Aí treinava, até então não tinha feito nada de beijo na Pra eu boca em treinar, cena, nem ótimo. nada. Eu fui emancipada com 15, Pra pra poder poder fazer algumas cenas, enfim, tinha aquele programa Linha Direta na Globo. Sei. E aí teve uma cena de estupro, e aí me chamaram pra fazer, mas eu era menor de idade, então eu tinha que ser emancipada pra fazer aquilo. Tá. Aí meu pai deu um escândalo e tal, enfim, fui emancipada, acabei fazendo a cena. Mas era muito louco, porque eu não tenho nenhum direito, né? Só não podia dirigir, não podia, enfim, fazer nada. Tinha algumas liberações ali por conta da idade, por conta da emancipação, mas eu não tinha direitos de maior de idade, né? Sim. Mas tinha uns flertes, uns beijinhos, depois conhecia muita gente no local de gravação, porque era o lugar que eu vivia 24 horas, e tive meu primeiro namorado, que era meu par romântico na novela Floribela. Então seu primeiro namorado Meu namorado foi tudo, primeiro tudo. Foi primeiro sexo, primeiro tudo. Tudo. Foi aí com 17, eu acho, mais ou menos. E quanto tempo vocês ficaram juntos? Uns 3 anos. 2 anos e pouco, 3 anos. Que aí foi. Aí eu brinquei, eu falava, gente, foi tão difícil transar, depois que acabar dele, não vou transar com mais ninguém. A louca. Aquela louca, né? Só que depois eu falei, não, imagina, não, eu era adolescente, eu não sabia o que era. A vida era muito mais. Mas, assim, confesso que eu só realmente descobri a questão da sexualidade e o meu poder, assim, como mulher, né? Enfim, me conhecendo mesmo há pouquíssimo tempo. Então, isso é mais recente. Isso é mais recente. Por mais que eu tenha, enfim, namorado bastante, conhecido bastante gente. Esse lugar de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero e determinar mesmo, sabe? Porque é o nosso corpo e enfim... sei lá, tem 5 anos, eu acho. Nossa. Eu tô com 34, foi tipo isso, 20, quase no meu retorno de Saturno, mais ou menos, assim, 28, 29. Foi quando eu comecei a entender, de fato, o que era, assim, o sexo, que pode ser de N formas, né? Com certeza. E aí você, depois que você passou essa fase, a sua vida inteira foi atuando? Inteira. Aí há 8 anos eu dou aula, coisas que eu faço de diferente. Isso. Fiz a faculdade de jornalismo e aí comecei também enfim, fiz uns estágios na faculdade, mas nunca fazia tanto porque trabalhava pra caramba, então não conseguia dar conta. Mas de fato, 20 anos, 21 anos, 22 anos mais ou menos é que eu atuo e emendo coisas. Então, série, filme, novela, enfim, são coisas assim. Então, eu só fiz isso na minha vida inteira. Daí agora eu tô com um novo empreendimento e abrindo uma coisa também ligada à arte, né, atores, mas nessa um pouco mais por trás das câmeras, um pouco não, totalmente por trás das câmeras, e que tá me dando um super prazer também, tá me dando um gás, assim, de poder ajudar outras pessoas e... a serem tão boas como você. E mostrar um pouco do caminho do que eu trilhei também. É muito legal a pessoa que tem experiência. Eu adoro ouvir as pessoas que têm experiência. Conversar com gente mais velha que já passou por muita coisa e fala, caramba, tão legal, aprendo tanto com isso. Então, tá me deixando bastante feliz. E, assim, nesse período, cada papel que você fazia mexia com a sua autoestima de alguma forma? Porque mexia na sua estética. Sim, não, mexia em tudo, Karina, tudo. Por exemplo, teve uma novela na Record que eu fiz que foi bíblica, essa última, né, no meio da pandemia, em que a personagem, as egípcias, elas usavam peruca por conta da infestação de piolho, né, então elas raspavam o cabelo. E aí eu tive uma cena na qual eu estava deitada na cama, quando elas estão deitadas, enfim, com seus maridos e tudo mais, elas estão sem a peruca. E aí, se estão sem peruca, estão carecas. Sim. E aí eles fizeram uma capinha, né, e tal. Eu fiquei 3 horas e meia para fazer uma meia. Sabe aquela touca que você faz luzes? Sim. Primeiro eles colocam a touca, depois, enfim, depois a gente pode... Se tiver imagem... A gente coloca. E aí foi a foto que mais bombou no meu Instagram até hoje. Porque eu postei eu careca, eu amei. Você careca? E assim, foi
Foi um momento que eu falei, meu Deus, eu consegui me ver de outras formas e, tipo, gostei do que vi. Faria uma novela, faria um trabalho inteiro, assim, se Caraca. fosse possível. Então, o bom da profissão, ou ruim, depende de quem vê, mas é que você vai se desprendendo dessa beleza. Tanto que, por exemplo, Engessada. engessada, porque às vezes você vê no Instagram, né, nas redes sociais, a gente fica numa imagem estática e fala, nossa, fulano tá sempre muito linda, muito bela. Gente, não existe. Não existe. Primeiro que a gente tem uma alma atrás daquilo tudo, né? Nós somos seres humanos, a gente tem altos e baixos, tem muita vida aí. Sim. E o que é imagem, né? O que é se sentir bonita, enfim, tem muitas coisas, né? Tem vezes que você nem tá tão bonita no dia, mas você tá se sentindo maravilhosa. Exatamente. Que eu acho que acredito, né? O que eu acredito da estética é que ela tá além do espelho de fato. Sim, além do espelho. A beleza, ela vai além. Aí ela reflete na estética, não que a estética seja. Sim. Porque tem pessoas que estão. Você olha, a pessoa tá perfeita aos olhos estéticos, mas a pessoa tá tão triste, ou a pessoa é tão arrogante, sei lá, é tão bosta. Você fala, você não cara, consegue que ver beleza daquela né? pessoa. Fala, ai, querida. É o que nem eu falo, ai, o que adianta um olho verde de uma pessoa feia, não é mesmo? Não, e outra também tem umas coisas, tipo, a pessoa falar dos corpos alheios, né? É muito complicado isso, né? Isso não deve acontecer nunca, jamais. Mas eu tive uma fase muito seca, muito magra, e as pessoas, você tá maravilhosa, magérrima. E as pessoas não tinham ideia de que eu tava numa mega depressão. Então, tipo, fogo, né? Por que eu tô magérrima? Tô magérrima porque eu não tô conseguindo comer. E por que você entrou, você acha? Eu acho que era isso, ansiedade e autocobrança demais, Karina, até hoje, mas tá bem melhor, com muita terapia, 15 anos de terapia, né, pra poder entender que não precisa ser tão pesado, não precisa ser, eu não preciso estar aqui, tipo, sei lá, dando uma super mega entrevista, dando o meu melhor, eu tô simplesmente sendo eu. Conversando, e aí a vida pode ser isso, por mais que, né, no meu trabalho exige muito de mim, da minha responsabilidade, da minha mudança de personagem, tem isso, né? Você tem que estar diferente de todos os personagens. E a gente se joga mesmo. Eu digo que é 50-50, 50 eu, 50 personagem. Então, tem vezes que. E aí se vai embora namoro, vai embora família, assim, no sentido de atenção, né? Não dá para dar atenção, não dá para fazer tudo. Mas aí eu fico pensando a longo prazo, né? Quando tiver família e tudo mais, como é que eu posso dosar tudo isso? Sim. E a vida pode ser mais leve. E aí veio essa pressão e você fica mal, tipo, não consegue comer, e aí afeta tudo. Eu acho que a autoestima é tudo na vida, tudo, tudo. E eu acho mais ainda que as pessoas, principalmente mulheres, devem se apoiar sempre. Porque às vezes tem uma coisa que você não enxerga na outra pessoa e ela nem viu o que ela tem de bom, de positivo, né? E você fala, cara, você tá linda, ou então eu te vejo assim, assim, assado, reconhecer na outra pessoa. Sim. Isso é muito, muito bonito. Falando em família, tem aí uma questão que você tem hoje mais de 30, né? E a exigência em que as mulheres com mais de 30 tenham o quê? Filhos. Filhos, família, estabilidade. Isso, casamento. Ai, meu Deus! Filhos. Quem inventou? Quem contou, né? Conta para eles e para elas que não é bem assim que funciona, que existe um outro método que você decidiu fazer. Conta um pouquinho sobre isso. Vou começar agora, tipo, para já, assim, esse mês. Já estou no processo também. Na pandemia eu descobri uma endometriose, então o que me fez refletir muito, primeiro a questão da fertilidade, porque eu não sabia qual era o nível de endometriose, se fosse muito grave, tem pessoas que não conseguem nem ter filho por conta da endometriose. Ainda bem que não era, né, mas tinha um lado significativo, eu comecei medicamento e tudo mais para controlar, e aí eu decidi congelar agora, com o intuito de não me preocupar com essa questão de vou ser mãe amanhã ou daqui a 4, 5 anos. Então, me deixa livre para eu poder realizar meus sonhos e fazer o que eu quero fazer e deixar essa questão da maternidade um pouquinho para depois. Não que eu não queira, mas esse é um desejo que ele vai e volta, ele vai e volta. E eu acho que deve acontecer com todo mundo, né? Quando você foi mãe, você tinha certeza plena? Nunca, imagina, eu tomei um susto danado mesmo. Então.
Falei, que isso? Que Como é isso? assim? Meu Deus, tá errado. O que eu faço agora? Pois é, eu penso isso. Quando der, eu falo, meu Deus. E também poder ajudar essas mulheres, né, que querem muito ser mães, né, e tentantes, porque eu descobri que eu entro como tentante, eu já fiquei tensa. Eu falei, meu Deus, eu sou tentante de quê? É tentante de congelamento. Porque também é uma tentante, gente. Pode ser que dê super certo, pode ser que não. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado, pode ser que eu não consiga nenhum óvulo, enfim, pode ser que eles morram, pode ser tudo. Depende do quê? Depende, sei lá, de Deus. De Deus. Eu acho que depende do universo, enfim, cada um tem a sua história, né, Karina? Mas tem que ver o meu nível de fertilidade, enfim, são vários exames que são feitos para ver se eu tenho, enfim, um nível de se eu boto mais hormônio ou não, né? Eles chamam, tipo, eu vou tomar umas injeções de hormônio, então, se eu tomo mais ou menos, se eu tiver menos, se eu for menos fértil, eles botam mais, e assim vai, até que eu esteja bem preparada, o meu útero esteja bem cheinho para poder fazer essa pulsão. Mas é isso, é um lugar desconhecido, né? A medicina é desconhecida. Sim. Então, temos que confiar e falar com outras mulheres também. A questão do congelamento em si, eu falo com várias, todo mundo fala, meu Deus, é desesperador, você vai quebrar a parede, você vai dar com a cabeça na parede, você vai dar na cara de alguém. Eu já tô até notando quem vou dar na cara, que eu tô cheia de gente pra dar na cara. Boa. Já começa a fazer a lista. Que às vezes eu sou raivosa. Imagina com esse hormônio todo. Sua TPM é altíssima? Eu tenho uma TPM fortíssima. Não, eu desmaiava na escola de cólica. Eu te entendo bem. Você tinha também? Muita. Você sabe que, assim, até hoje, um mês ou outro... Até hoje, depois de filho? É muito forte. É que eu tenho médicos, assim, maravilhosos que controlaram... Tem alimentação, tem tudo que pode ajudar, mas não é milagroso. Não é. Fala, depois que você tem filho, seu fluxo dizem diminui. isso, né? No meu caso, nada a ver. E eu tive 2. Eu ia falar, depois de 2 ainda. Nada, menina. Dói igual. E o fluxo intensíssimo. Sim. Que chega a passar mal, assim. E você não quis por DIU? Não, aí foi mais pelas minhas questões, por ter tido já um tratamento, aí é perigoso colocar alguma coisa, então você preferiu optar em não. médica... Livre, corpo livre, como veio ao mundo. É maravilhoso. Eu optaria por essa. Eu tô agora, né, sem. Mas, não sei, tá até interessante, porque assim, eu tô conseguindo ver que eu consigo viver sem a pílula e ao mesmo tempo consigo ver que talvez depois do meu congelamento eu consiga ficar sem a pílula, sabe? Isso seria interessante, isso seria maravilhoso. Nossa. Porque eu só tomo por causa da endometriose. Vai que. Olha, gente, que Mas é isso, somos tentantes. Ai, meu Deus. Entrei no grupo tentantes. E você vai fazer um acompanhamento pra gente ver, não é isso? Vou mostrar tudo, vou fazer vários vídeos, já comecei a fazer. Mas o mais interessante, além disso, é mostrar agora as injeções que eu vou começar a tomar. Então, que aí vai mostrar a barriguinha que vai ficar crescendinho, eu fico meio grávida de 3 meses. Ai, meu Deus! Assim, né? Mas é um preparo quase que pra ficar grávida mesmo, só que não, né? Enfim. Mas eu vou mostrar todo o processo, vou dividir, porque eu sei que tem muita gente querendo saber e muita gente também precisando dessa informação, porque é isso, as pessoas são carentes de informação, né? Então eu quero instruir esse público, é isso. Muito bom. E me diz uma coisa, com isso, como tá a sua autoestima? Olha, até agora tá ok. Eu entrei na corrida... De repente, foi um acaso na vida, tô amando, assim, um acaso, tipo, não foi programado, eu entrei na corrida, foi com tudo, e eu tô muito feliz porque, Karina, tô recebendo várias mensagens de pessoas também na internet, que tá muito legal, assim, tô adorando ver você de verdade, tô adorando, porque as fotos de corrida, né, às vezes saem tudo horrível, né, e às vezes você vai e você bota, eu falei, ai, cara, eu quero dividir porque aquilo ali não é sobre a beleza, essa foto de corrida tá sendo a minha expressão. Sim. Então, tipo, eu tô me revelando, assim, de verdade, porque eu sou bem chata, tá? Eu sou libriana, eu adoro estética. Eu gosto de ficar bela, eu gosto de... Não só eu bela, mas, tipo, tudo belo. Entendi. Eu tenho a coisa do belo, o libriano estética purinha.
Mas eu tô vendo que eu tô de verdade. E então, até agora eu tô bem. Mas eu não sei como eu vou ficar. Eu já nem quero ir pro carnaval porque eu sei que eu vou ficar inchada. Então, eu já estou preocupada de estar inchada e me sentir mal estando inchada. Entendi. Então, eu sei que vai afetar a minha autoestima, mas o mais importante é eu conseguir trabalhar esse meu mental aí. Cara, a autoestima é muito desesperadora. Meu Deus. Você vê que a autoestima, ela caminha ao longo da vida para vários pontos, né? Sim. Você primeiro não ligava, depois entrou para uma profissão que ou você tem autoestima ou você tem. Ou você tem. Não tem opção. Sim. E aí veio toda essa sua mudança, esse seu novo projeto de preparação, você vai acabar preparando a autoestima dessas pessoas? Exatamente. Eu tô preparando a minha e a delas. Exatamente. Isso é muito legal. No meio do processo do Estúdio Casting, que é essa sua empresa, você vai fazer esse congelamento? Não, e o Estúdio Casting também agora, lembrei de uma coisa que é muito legal. O Estúdio Casting eu também preparo a autoestima da galera. Sim. Porque se eu tô botando você num vídeo pra fazer você mesmo, pra você se ver bem, pra você se reconhecer, é também autoestima. Totalmente. Você é uma das pessoas que mais vai trabalhar a autoestima desses atores já formados ou desses novos atores, sim, os né? casters. Os casters. Eu amo que a gente inventou esse nome. E tem criança. Aí você vai lembrar de quem, né? Da Ianinha. Da Iana lá atrás, Aquela que ficava num batonzinho de moranguinho. E aí quando você vê, inclusive você já fez, né? Que desse último curso de preparação que você deu, eram crianças, né? Eram crianças, foram 17 crianças. Mas é muito bom criança, porque eu me identifico demais, porque são muito autênticas. Você vê, você planeja a aula inteira, quando chegar lá, elas querem fazer o que elas querem. E às vezes dá muito certo, tá? Sim. Então eu acho que é isso, falta no adulto a essência da criança. É porque é tanta coisa, é tanto boleto. É tanto boleto, é tanta burocracia, tanta coisa, gente chata. Tipo, a vida vai ficando chata, só que não pode. A gente tem que, ao máximo, trazer o que trouxe a gente aqui, né? Porque a gente tá aqui de passagem. E o que a gente pode levar de melhor dessa vida aí doida. Ou uma mala com um container, ou uma mochilinha. Exato, isso é muito bom. De cachorrinho. De cachorrinho, que você vai levar, tipo, as melhores coisas, que são os ensinamentos. Exato. Né? Porque a gente vai para lá, quando morre, não leva nada. A gente com a nossa alma, simples assim. Mas é muito bonito encontrar pessoas legais ao longo do caminho. Então, eu acho que essa minha profissão me permite conhecer muita gente. Tem gente que a gente larga para trás, mas tem, nossa, muita gente que eu levo para a vida inteira. Com certeza. Né? A gente! Eu ia falar agora! Nossa, porque é isso, eu vim pra cá pra cuidar da minha autoestima, no salão da Karina. E tipo, super fiquei aqui, porque é um cantinho, né, que a gente se sente confortável, é um acalento. E eu fico muito feliz, muito grata por isso. E eu tenho uma pergunta que acho que é a mais forte de todas, que é o que todo mundo quer sempre saber, que é o que é autoestima para você? Autoestima, Karina, eu acho que é liberdade. Liberdade. Agora, nesse momento, está sendo liberdade. De ser quem eu sou, de poder expressar o que eu penso, de ser a amiga que eu sempre fui, a filha, de poder me conectar com várias pessoas, de ser eu, assim, autêntica, autenticidade barra liberdade, versus liberdade, mas acho que liberdade, porque liberdade, a gente fala tanto em liberdade, mas a gente está tão aprisionado, né, em tudo, em padrões, em crenças. Não consegue quebrar isso. Não. Então, eu sou livre. Você não é livre, querido. Não é. Esquece. Liberdade é outra história. Vem aqui que eu vou te contar. Mas também não é uma liberdade do tipo, dane-se o mundo, eu vou fazer o que eu quero. Não é isso. Então, esse lugar de encontrar essa liberdade dentro de si, de poder também dizer não. Eu demorei. Nossa, eu sou tipo, muito dada. Ok, eu faço pra você, eu te ajudo. Cara, peraí, não, um segundo, isso aqui, não. Eu não quero receber esse tipo de notícia agora. Só um minuto, isso aqui pertence ao meu trabalho. Não, isso aqui você não vai alcançar. Isso aqui você não vai ultrapassar. Então, hoje eu me sinto uma mulher mais liberta e automaticamente com uma autoestima mais bem trabalhada. Uau! Nossa, com 15 anos de terapia. Chegando aos 35. Eu acho que eu tô ficando melhor, sabia, nesse negócio? Claro, e cada vez mais. E é isso. Gente, tô ficando boa. Agora, assim, se você puder dar um conselho para quem tá ouvindo a gente sobre como melhorar a sua
sua autoestima, o que você falaria? Nossa, que difícil. Essa pergunta é mais difícil que a outra. É? É. É porque você tá falando do outro, né? Para o outro, né? Caramba. Sei lá, se eu estivesse pensando na minha sobrinha de 12 anos, por exemplo, ela não liga pro cabelo, né? Ela não penteia o cabelo. E aí é engraçado, porque eu tenho visto agora que ela tá no momento de amadurecimento, entrando na pré-adolescência, e aí ela tem visto as amigas com o cabelo mais bem penteado, com trança ou o que seja, e aí ela tá se preocupando mais. E eu fiquei assim, caramba, será que a autoestima vem da comparação? Olha só, um dos pontos da autoestima. Um dos pontos da autoestima, ela tá vendo o outro, porque não adianta a gente ficar penteia o cabelo, passa creme no cabelo, ela não tá nem aí. Aí quando ela viu que tá todo mundo no movimento talvez interessante, e ela tá vendo dela não, ela tá fazendo. Então eu não sei para quem eu falaria, né? Para que idade, para que pessoa, para alguém. Mas é uma coisa, eu acho, né? O autoconhecimento, ele é muito interessante. Parar e que seja na meditação, que seja no esporte, na yoga, ou você com você mesmo, assim, o que eu gosto de fazer? No que eu posso melhorar? Onde que eu sou boa? Todo mundo tem qualidade, gente. Todo mundo tem milhões de qualidades. Sim. A gente só não percebe, ou a gente não sabe. Então, onde eu posso ser útil? E isso faz o seu brilho vir. E aí eu acho que você se sente mais potente. Por exemplo, eu quando faço trabalho voluntário, faço bastante. E nem divulgo, enfim, nem falo. Mas eu me sinto muito bem, muito. Eu me sinto mais bonita, inclusive. Sim, edifica, né? Edifica. E você tá ajudando os outros, tá ajudando o próximo. E sem saber quem é aquele ser humano que tá ali. Você nunca mais vai ver, mas você ajudou. Então, talvez também tenha uma coisa do olhar para si, mas talvez olhar pro outro. Eu acho que pode ajudar nessa costura aí, desse tecer da autoestima. Mas a gente pode ajudar aos pouquinhos, né? Não dá para ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Só que, nossa, a pergunta é difícil. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, não é verdade? Depois você me diz no off. Aquela que vai ter sessão terapia. E a gente tá chegando ao fim desse episódio. Amei participar, tava nervosa, mas sabia que ia dar super certo. E a gente já fica aqui num papo já, sempre que eu venho. É verdade. Então hoje a gente tá filmando e gravando, então vai ter muito conteúdo. Obrigada, viu, amiga? Obrigada, mais uma vez. Sucesso pra você. Amém, pra nós. Que eu seja a primeira de muitas a sentarem aqui. Eu tô muito feliz com isso, de você ser a primeira. Obrigada pela confiança e todo o apoio que você me deu. E agora deixa os seus arrobas pra galera te seguir, te conhecer mais ainda. Então, @Iana Sardenberg é o meu perfil pessoal da minha carreira, meu lifestyle, tudo que eu tenho feito. Certo. E o @StudioCasting, que é o meu projeto para o audiovisual, trazendo essa autoestima para novos atores. Gostei. Gostou, né? Gostei. Então, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada. Você que gostou desse episódio, vai lá nos comentários ou conversa um pouquinho comigo e com a Iana. Deixa um coraçãozinho pra gente. E se você quiser saber mais, entra lá no @KarinaSaib, @EstúdioKarinaSaib. E beijo, beijo. Beijo, beijo. E até o próximo episódio. Comentem que a gente vai responder. Posso responder também? Com certeza. Oba. Beijo. Tchau, tchau.